Paz de Jesus Cristo, irmãos. Quem vos cumprimenta esse irmão Guilherme Sabino, de Atibaia. Glória a Deus. Mais uma reflexão, Palavra de Deus. Nós postamos sempre reflexões e não estudo. Porque o estudo é algo bem mais aprofundado, né? Você tem que mostrar várias bases bíblicas, tem que buscar em contexto histórico, tudo. Aí nós fazemos só uma reflexão, esclarecendo os pontos principais, para que todos aprendam da palavra de Deus, né? Hoje vamos estar meditando sobre a profecia que Moisés falou, que Deus levantaria um profeta no meio do povo de Israel como ele. Nós vamos estar analisando aqui sobre esta palavra. Diz assim, Deuteronômio 18:15, fala assim: O Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Glória a Deus, né? Bom, a reflexão é: Deus cumpre essa promessa? Claro que cumpre. E essa promessa ela já se cumpriu. Em nossos tempos, já faz 2023 anos que essa promessa ela se cumpriu. Mas ela não se cumpriu em Josué. Bom, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, é fácil nós queremos pensar que era Josué que Moisés estava citando. Porque logo depois que Moisés, quando bateu 120 anos, morre, Deus já tinha levantado Josué. Depois ele assume o posto de liderança de Israel quando Moisés morre. Então nós observamos aí que o povo de Israel obedeceu fielmente também a Josué, mesmo não sendo Moisés que estava à frente do povo, por conta dessa profecia. E não só por isso, também pelos vários sinais que Josué pôde realizar, né? Glória a Deus. Como a travessia do Jordão, a queda das muralhas de Jericó, como também o sol e a lua, né, pararem. Muitos outros sinais que foram feitos pela mão do servo de Deus. E nós podemos até realmente mentalizar que foi Josué, o que era de Josué que ele estava falando. Mas não era sobre Josué. Essa profecia se cumpriu em Jesus. Mas por quê? Bom, vamos lá. Moisés disse: Deus levantará do meio de vós, um profeta como eu. Por que Moisés usou essa expressão, como eu? Com a mesma autoridade, né? Com os mesmos sinais, na mesma intimidade com Deus. Primeiro ponto, Moisés ele falava com Deus boca a boca. Moisés subia no Monte Sinai, Deus aparecia em forma de fogo, na coluna de fogo, às vezes na coluna de fumaça, e Moisés ouvia Deus falar com ele, com todo aquele estrondo, né? Todos aqueles raios, trovões, com todos aqueles sinais que atemorizavam o povo de Israel. Moisés falava com Deus. Moisés também tinha autoridade dada pelo próprio Deus de fazer sinais. Moisés fez muitos sinais. Nós pudemos ver e observar ali as 10 pragas do Egito, né? Depois da saída do Egito, muitos outros sinais que vamos citar aqui, vai alongar um pouco o áudio. Mas devemos observar que Moisés tinha também a autoridade dada por Deus.
Moisés era ungido por Deus, né? Separado, e foi um grande líder, até hoje respeitado, né, no mundo todo e pelo próprio povo de Israel, né? Porque o povo de Israel, terceiro ponto, é que Moisés cita a situação de que Deus levantaria um profeta como ele, mas por causa do tempo. Como assim? Observe. Moisés, quando foi falar, chamado por Deus para ir falar com o povo de Israel lá no Egito, né? Quando Moisés consegue tirar o povo de Israel, a Bíblia cita que Moisés tirou depois de 430 anos. 430 anos o povo de Israel sendo escravo de Faraó, né? Ou escravo do Egito. E quando Moisés cita Deus levantará um profeta como eu, é interessante que antes de Jesus nascer, né, houve um período de 400 anos em que Deus ficou em silêncio, total silêncio. E quando aparece a profecia do pai de João Batista, a mãe de João Batista, né, quando o pai dele, que era sacerdote, entrou e apareceu o anjo, ele até ficou mudo e tal, o povo percebeu, ficou assustado, espantado, porque nunca mais Deus tinha dado nenhuma visão, nunca mais Deus tinha dado nenhuma profecia, nunca mais Deus tinha dado nada, 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 nada mesmo. Deus ficou em silêncio durante 400 anos. Jesus nasce nesse período. Jesus espera para fazer o seu primeiro sinal após o batismo, né? Que ele se batizou com 30, então 400. Mais 30 dá 430 anos, exatamente o mesmo período em que Moisés tirou o povo do Egito. Maravilha, né? Então, Moisés fala Jesus Cristo, ele é a figura, né? É o profeta que Moisés estava se referindo. Jesus também falava com Deus boca a boca. Vamos observar a passagem da Bíblia em que quando Jesus pega Pedro, Tiago e João. Para quem não sabe, Pedro, Tiago e João são os 3 discípulos mais chegados. Exatamente, os 3 discípulos mais chegados. Eles eram mais chegados de Cristo, e pegou Pedro, Tiago e João e eles subiram, né, ao monte. Quando os 3 sobem ao monte, eles observam que Jesus Cristo estava falando com Deus e também tinha Moisés e Elias presentes ali, né? Esse mistério é muito grande, não sabemos explicar, mas é mistério de Deus. E estava Elias e Moisés, né? 2 grandes profetas também, usados por Deus. E podemos observar que ali no monte, toda vez que Jesus subia então para orar, nós podemos deduzir que todas as vezes que ele orava no monte, Deus, em particular, né, Deus falava com ele, boca a boca, como falava com Moisés. É claro, né? Sendo ele filho do Deus Altíssimo. Foi essa única passagem que deixou explícito isso. Toda vez que Jesus estava sozinho no monte, ele falava com Deus para receber as ordenanças, os mandamentos, né? Então, olha aí, o mesmo período, né, de tempo, a mesma autoridade, né, que Moisés tinha. Foi por isso que Moisés disse que o profeta seria levantado como ele. Não era Moisés, não era Josué, né? Se bem que Josué também tem um nome parecido, Yoshua, que é quase o mesmo nome de Jesus Cristo, que é Yahushua no hebraico, e seria no aramaico o povo chamado hoje de Yeshua, né? O povo fala Yeshua, mas essa palavra é aramaica. Então, são o mesmo parecido, mesmo nome. Tanto que Moisés, Josué e todos os outros líderes que tiveram na Bíblia representam Jesus Cristo. Mas o que mais representou, né,
né, sobre essa passagem é justamente isso. Jesus também veio no mesmo período que Moisés, e com mais sinais, é claro, que Jesus Cristo poderia fazer que nem Moisés, porque Jesus também ordenou tempo, ordenou a natureza para que obedecesse. Moisés fez isso, né? Mandou o fogo do céu, a coluna de fogo seguia, quando ele ordenava, né? Tudo ali acontecia nas 10 pragas, né? O rio tornava em sangue, etc. E Moisés conseguiu também comandar o tempo, mudar o clima, né? Quando ele falava, Deus fazia. Jesus Cristo é a mesma coisa. Ele falava, Deus cumpria. Maravilha, né? Então é essa a pequena reflexão que Deus ele nos concede acerca da sua palavra. Essa profecia se cumpriu em Jesus Cristo. Então, possamos estar sendo edificados. Deus abençoe.